E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Nós estamos no capítulo 19, que é sobre alcançar a paz. Estamos também na sessão 4, que fala sobre os obstáculos para a paz. Nas leituras anteriores a gente falou sobre o primeiro obstáculo e a atração da culpa. Na outra leitura nós falamos sobre a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece e a atração da dor. Hoje nós vamos para o penúltimo item deste capítulo, o terceiro item dessa quarta sessão, que é sobre o terceiro obstáculo à paz, que é a atração da morte, e depois o subitem, o corpo incorruptível. Vamos juntos? Então vamos lá. Começando o item C, terceiro obstáculo, a atração da morte. A ti e ao teu irmão, em cujo relacionamento especial o Espírito Santo entrou, é dado liberar e ser liberado da dedicação à morte. Pois isso vos foi oferecido e vós aceitastes. No entanto, ainda tem que aprender mais a respeito dessa estranha devoção, pois ela contém o terceiro obstáculo através do qual a paz tem que fluir. Ninguém pode morrer a não ser que escolha a morte. O que parece ser o medo da morte é realmente a atração dela. A culpa também é temida e temível. No entanto, ela não exerce absolutamente nenhum controle, a não ser sobre aqueles que são atraídos por ela e a buscam. O mesmo se dá com a morte. Feita pelo ego, a sua sombra escura cai sobre todas as coisas vivas, porque o ego é o inimigo da vida. Entretanto, uma sombra não pode matar. O que é uma sombra para os vivos? Eles apenas passam por ela e ela se vai. Mas aqueles que são dedicados a não viver, os pecadores, entre aspas, vestidos de negro, o couro enlutado do ego, arrastando-se pesadamente para longe da vida, carregando suas correntes e marchando na lenta procissão em honra ao seu patrão sinistro, o Senhor da Morte? Toca qualquer um deles com as mãos gentis do perdão e observa as correntes deles caírem por terra junto com as tuas. Que o vejas deixar de lado a veste negra que ele estava usando para o próprio funeral e ouve-o rir da morte. Ele pode escapar à sentença que o pecado quer impor através do teu perdão. Isso não é nenhuma arrogância, é a vontade de Deus. O que é impossível para ti, que escolheste a vontade dele como tua? E o que é a morte para ti? A tua dedicação não está voltada para a morte nem para o patrão. Quando aceitaste o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciaste à morte, trocando-a pela vida. Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa a sua fonte, e morte é o resultado do pensamento a que chamamos ego com tanta certeza quanto a vida é o resultado do pensamento de Deus. Bom, que mais é possível, né? Pra gente. O que é a morte pra gente? E quando a gente aceita o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, a gente renuncia à morte, trocando-a pela vida. A gente tem o conhecimento de que a ideia não deixa a fonte, ou seja, a ideia de Deus como Ele te criou não te deixa, não sai de você. O que é isso? O que isso pode criar no nosso mundo hoje? Quantas infinitas possibilidades ficam disponíveis para nós a partir dessa perspectiva? Bom, então agora começamos o subitem deste obstáculo, que é a atração da morte, e falamos sobre o corpo incorruptível. Do ego vieram o pecado, a culpa e a morte, em oposição à vida e à inocência e à vontade do próprio Deus. Onde pode estar tal posição, senão nas mentes doentes dos insanos, dedicadas à loucura e estabelecidas contra a paz do céu? Uma coisa é certa, Deus
que não criou nem a morte nem o pecado, não determinou na vontade dele que você, que nós, que eu, sejamos limitados por eles. Ele não conhece o pecado e nem os resultados deles. As figuras amortalhadas na procissão do funeral não marcham em honra ao seu Criador, cuja vontade é que eles vivam. Elas não estão seguindo a vontade dele, estão se opondo a ela. E o que é o corpo envolto em negro que querem enterrar? Um corpo que dedicaram à morte, um símbolo de corrupção, um sacrifício ao pecado, oferecido ao pecado para alimentá-lo e mantê-lo vivo. Uma coisa condenada, amaldiçoada por aquele que a fez e lamentada por cada carpidor que olha para ela como para si mesmo. Tu, que acreditas que condenaste o Filho de Deus a isso, és arrogante. Mas tu, que queres liberá-lo, não estás senão honrando a vontade do teu Criador. A arrogância do pecado, o orgulho da culpa, o sepulcro da separação, tudo isso é parte da tua dedicação não reconhecida à morte. Gente, eu preciso marcar essa frase. A arrogância do pecado, o orgulho da culpa e o sepulcro da separação, tudo isso é parte da tua dedicação não reconhecida à morte. E essa, para mim, é uma chave nessa frase. Tudo aquilo que a gente não reconhece, a gente não pode mudar. Mas se a gente reconhece a arrogância do pecado, o orgulho da culpa e o sepulcro da separação, a gente está se dedicando à morte? E a partir de agora a gente poderia reconhecer isso? E o texto continua. O cintilar da culpa que colocaste sobre o corpo quer matá-lo, pois aquilo que o ego ama, ele mata em obediência a si mesmo, mas aquilo que não lhe obedece, ele não pode matar. Aquilo que não obedece ao ego, o ego não alcança, não consegue matar. O texto continua. Podes te dedicar a outra coisa que manteria o corpo incorruptível e perfeito na medida em que é usado para o teu propósito santo. O corpo não morre, assim como não pode sentir. Ele nada faz. Por si mesmo, não é corruptível nem incorruptível. Não é nada. É o resultado de uma diminuta ideia louca de corrupção que pode ser corrigida. Pois Deus respondeu a essa ideia insana com a dele. Uma resposta que não o deixou e que, portanto, traz o Criador à consciência de toda a mente que ouviu a resposta dele e a aceitou. Tu, que és dedicado ao incorruptível, recebeste através da tua aceitação o poder de liberar da corrupção. Qual a melhor maneira de ensinar o primeiro e fundamental princípio de um curso em milagres do que mostrar-te que aquele que parece ser o mais difícil pode ser realizado em primeiro lugar? O corpo não pode senão servir ao teu propósito. Conforme olhas para ele, assim ele parecerá ser. A morte, se fosse verdadeira, seria o rompimento final e completo da comunicação, que é a meta do ego. Aqueles que têm medo da morte não veem quantas vezes e quão alto a chamam e lhe pedem para vir salvá-los da comunicação. Isso faz sentido para vocês? Aqueles que têm medo da morte não veem quantas vezes e quão alto a chamam? E o texto continua, pois a morte é vista como segurança, o grande salvador escuro da luz da verdade, a resposta, o silenciador da voz por Deus. No entanto, o recuo para a morte não é o final do conflito. Só a resposta de Deus é o seu fim. O obstáculo do teu aparente amor pela morte, através do qual a paz tem que fluir, parece ser muito grande. Pois neles estão escondidos todos os segredos do ego, todos os seus mecanismos estranhos para enganar, todas as suas ideias doentias e imaginações insólitas. Aqui está o ponto final da união, o triunfo dos feitos do ego sobre a criação, a vitória da ausência de vida sobre a própria vida. Nossa, isso é tão interessante, né? É como assim, a hora que eu morrer, isso aqui tudo acaba. E quantas pessoas
sacrificam seu corpo para se livrar disso, do conflito, ou de uma questão, ou de uma dor, ou de uma culpa, ou de uma vida que talvez naquele momento não faça sentido. Em vez de olhar para como verdadeiramente é e esperando, como fala aqui no texto, o Salvador escuro da luz da verdade. E outro dia uma pessoa me perguntou: aquilo que a gente vê nos filmes sobre o umbral, você acha que é verdadeiro? E eu respondi: bom, nesses 10 segundos, o que eu acho sobre isso é o seguinte: isso é uma realidade virtual, como se a gente estivesse usando aqueles óculos de realidade virtual. Aquilo que a gente acha que a gente merece, ou que vai acontecer com a gente depois da sombra escura do Salvador, que vai dar fim ao conflito. Sim. Então, se você acha que é para o umbral, vou dar fim no corpo, mas vai para o umbral, se é que você acredita que é um pecador imundo, culpado, e que tem que sofrer, é para lá que você vai. Se você acredita que Jesus vai te salvar quando você morrer, tem gente que fica esperando no túmulo, anos e anos, esperando Jesus em pessoa vir buscar. Então, o que é isso para cada um de nós, né? Mas o texto é bem claro, só a resposta. E fala: no entanto, o recuo para a morte não é o fim do conflito, só a resposta de Deus é o fim disso. O obstáculo do teu aparente amor pela morte, através do qual a paz tem que fluir, parece ser muito grande, pois nele estão escondidos todos os segredos do ego, todos os seus mecanismos estranhos para enganar, todas as suas ideias doentias e imaginações insólitas. E esse é o ponto, né? Onde existe a vitória da ausência de vida sobre a própria vida. Uau! E o texto continua. Sob a margem... antes de eu continuar, quero dizer, gente, nesses 10 segundos é como eu vejo, ok? Não precisa ser como vocês veem. Por causa do meu exemplo aleatório aqui, não se prenda ao que o texto é para vocês, tá bom? Para cada um de nós. E o texto continua. Sob a margem poeirenta do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus que, abatido pelas suas ordens, prova em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico, é incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Meu irmão, criança do nosso Pai, isso é um sonho de morte. Não há nenhum funeral, nem altares escuros, nem mandamentos sinistros, nem rituais distorcidos de condenação aos quais o corpo te conduz. Não peças para ser liberado disso, mas libera-o das ordens sem misericórdia e sem esperança que impuseste a ele e perdoa-o pelo que ordenaste que ele fizesse. Ao exaltá-lo, ordenaste que ele morresse, pois só a morte poderia conquistar a vida, e que outra coisa, senão a insanidade, poderia contemplar a derrota de Deus e pensar que é real? O medo da morte desaparecerá quando seu apelo ceder ante a real atração do amor. Vamos marcar essa frase? O medo da morte desaparecerá quando seu apelo ceder ante a real atração do amor. O fim do pecado, que se aninha inquietude na segurança do teu relacionamento, protegida pela união com o teu irmão e pronto para crescer e tornar-se uma força poderosa para Deus, está muito próximo. A infância da salvação é cuidadosamente guardada pelo amor, preservada de todo pensamento que iria atacá-la e quietamente aprontada para cumprir a tarefa poderosa para a qual ela te foi dada. O teu propósito recém-nascido é embalado por anjos, nutrido pelo Espírito Santo e protegido pelo próprio Deus. Ele não necessita da tua proteção, ele é a tua, pois é imortal e dentro dele está o fim da morte. Que perigo pode assaltar os totalmente inocentes? O que pode atacar aqueles que não têm culpa?
Que medo é capaz de entrar e perturbar a paz da impecabilidade? Aquilo que te foi dado, mesmo em sua infância, está em plena comunicação com Deus e contigo. Em suas mãos diminutas ele segura, em perfeita segurança, cada milagre que vais apresentar, oferecido a ti. O milagre da vida não tem idade, tendo nascido no tempo, mas nutrido na eternidade. Contempla esse infante, a quem deste um lugar de descanso, através do teu perdão ao teu irmão, e vê nele a vontade de Deus. Aqui renasce o bebê de Belém, que todos aqueles que lhe dão abrigo o seguirão, não a cruz, mas a ressurreição e a vida. Quando qualquer coisa te parecer ser uma fonte de medo, quando qualquer situação te afeta aterradoramente e faz o teu corpo tremer e o suor frio do medo se abate sobre ele, lembra-te de que isso sempre se dá por uma razão. O ego a percebeu como um símbolo do medo, um sinal do pecado e da morte. Lembra-te, então, de que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam, e podem assim significar tudo ou nada, de acordo com a verdade ou com a falsidade da ideia que refletem. Confrontado com tal aparente incerteza de significado, não a julgues. Lembra-te da presença santa daquele que te foi dado para ser a fonte do julgamento. Entrega a ele para julgar por ti e dize: eu te entrego isso, para que o examines e o julgues por mim. Que eu não o veja como um sinal de pecado e de morte, nem use-o para destruição. Ensina-me como não fazer disso um obstáculo à paz, e sim a deixar que tu utilizes por mim para facilitar a sua vinda. Uau! Uau, uau, uau! Que bênção isso! Mais uma vez, abrindo mão total do controle, mais uma vez, abrindo mão total do julgamento, entregando tudo ao Espírito Santo, para que julgues por nós, para que julgue por nós, para que a gente não olhe para isso como um sinal de pecado e de morte, nem use para destruir nada, nem ninguém. Deixando que isso não seja mais um obstáculo, mas que possa ser usado para a liberação total e o reino do céu ser instalado nas nossas mentes e corações. O que mais vai ser possível para a gente? Depois disso, você aceitaria tanta facilidade? Você aceitaria tanta leveza, não ter que controlar nada, nem julgar para tentar fazer certo? Como pode ser mais fácil para a gente deixar isso tomar conta do nosso ser? Eu escolho isso. Vamos juntos? Forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!